Olha, o governo de Minas, que já está na lona, no vermelho, foi notificado sobre um débito de 726 milhões de reais relativo ao FGTS, que é devido aos atingidos pela Lei 100. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, este valor ainda não está corrigido e pode chegar a R$ 1 bilhão. A Advocacia Geral do Estado já foi notificada na última sexta-feira. A expectativa é que, com o depósito, os quase 60 mil ex-efetivados pela lei possam sacar o FGTS. O grupo foi desligado do Executivo em 31 de dezembro passado. O Estado tem um prazo de 10 dias para quitar o débito ou apresentar defesa por escrito. Ainda pode recorrer, pelo menos isso, porque o governo de Minas está na lona, como eu disse, e até já parcelou os salários de parte do serviço público estadual em até 3 vezes. E agora, pagar esse papagaio, esse papagaião de 726 milhões de reais, um pouquinho mais, chega a 1 bilhão de reais, vai ser difícil, hein? E a defesa do ex-deputado, presidente não, pelo amor de Deus, do ex-deputado Eduardo Azeredo, condenado a 20 anos e 10 meses pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, no caso que ficou conhecido como o Mensalão Tucano, o Mensalão Mineiro, recorreu hoje da decisão. A documentação já está nas mãos da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Não há data para que a magistrada divulgue sua decisão. No dia 16 de dezembro, Eduardo Azeredo foi condenado em primeira instância em regime inicialmente fechado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O ex-deputado foi condenado por crimes cometidos durante a campanha eleitoral pela sua reeleição ao governo de Minas Gerais em 1998. Em nota, o PSDB disse que a decisão da Justiça pegou todos de surpresa e que o partido está confiante de que Eduardo Azeredo vai provar a inocência nas instâncias superiores. Só uma perguntinha que cabe, né? Muitas vezes criticam que a gente fica aqui atacando. Hoje tem questões relativas ao ex-presidente Lula, que está se aproximando, ou melhor, a Operação Lava Jato está se aproximando do ex-presidente e muitas pessoas ficam falando a crítica só ao presidente Dilma, ao ex-presidente Lula, mas esse chamado Mensalão Tucano é uma vergonha. O Mensalão Federal, o Mensalão que envolveu o PT, o PP e outros partidos, foi célere, foi apurado de uma forma bem efetiva. E esse aí é devagar, quase parando. Por que uma distinção de um mensalão e de outro? Por quê? Em entrevista coletiva na manhã de hoje, representantes da Força Tarefa, que integram a Operação Lava Jato, é o que eu estava dizendo, informaram que a 22ª fase das investigações apontou que uma das empreiteiras investigadas, a OAS, teria se utilizado de um empreendimento imobiliário para repasse disfarçado de propina a agentes envolvidos em esquema da Petrobras, esquema de corrupção, o Petrolão. Um dos apartamentos investigados hoje está ligado a familiares do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacari, que já presidiu a Bancop, foi preso pela Lava Jato em 2015. Procuradores alegam que apartamentos no valor de R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão de reais têm valor relacionado de cerca de 200 mil. Agora, se investiga se isso está sendo usado para lavagem de dinheiro procedente de irregularidades na Petrobras. A operação de hoje foi batizada de Triplo X e tem como alvo investigados suspeitos de abrir empresas offshores e contas no exterior para ocultar o crime de corrupção com o pagamento de propina.
Vamos conversar agora sobre a atual situação política do país com Rudar Rissi. Ele é sociólogo e cientista político. Rudar, muito prazer em recebê-lo aqui em 2016. Não te vi esse ano, um bom ano para você. Obrigado, realmente. O programa recomeçou agora na segunda-feira. O Redação voltou ao ar depois de um mês de férias. Eu estava sentindo saudade. Sim, esse debate aqui é muito importante, né? E a gente está falando ali da Operação Lava Jato, essa operação que apura essas possíveis, quando a gente fala possíveis, é porque já chegou quase lá, né? Essas possíveis irregularidades na Receita Federal, naquele órgão que dá a multa para as empresas, tem multa de 2 bilhões, e com a propina e tudo mais, as multas caíram para 100 mil, 50 mil, com distribuição do lucro entre os agentes públicos, políticos e os lobistas e tudo mais, né? Essa operação está pegando aí no país. Mas agora a Operação Lava Jato está chegando pertinho do pé do ex-presidente Lula. Qual é a sua avaliação disso? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Ministério Público e as investigações vinculadas ao Lava Jato, eles têm que fazer ilações, perseguir pistas, isso faz parte, inclusive, da função deles. Que a gente, na sociedade civil, transforme linha de investigação em sentença, que eu acho que é tão descabido, Carlos. Por exemplo, eu estava lendo o site talvez mais importante, mais visitado, noticioso do Brasil, e eles colocam não é verbo... o site do Rudar Rissi, não, né? Não. Falar nisso, qual que é o site do Rudar Rissi? É rudarrissi.com.br. Isso é muito bom também. Mas veja, isso eu não escrevo no site. É tudo escrito na condicional. Ou seja, tudo assim, teria feito, saber, poderia. Isso não é manchete de jornal. Isso nós aprendemos em jornalismo que não se faz. Você não fica fazendo ilação em manchete. Em segundo lugar, se a ação é do judiciário, nós temos que esperar o judiciário se pronunciar. Eu não posso começar a transformar vazamento de notícia de alguma pessoa que eu não sei nem quem é direito, o que ela está querendo com esse jogo todo, e transformar isso numa manchete de jornal. Então, eu entendo, janeiro, fevereiro, não tem muita notícia além do carnaval, mas não precisa transformar isso. Tem de se tirar leite de pedra, né? Isso é contra a democracia, não estou falando de pessoa. Isso é contra o Estado de Direito. Qualquer um de nós agora, daqui por diante, nós podemos receber uma acusação de qualquer pessoa e já ser taxado de culpado. Então, eu acho um absurdo o que está sendo feito. Mas o que eu acho mais complicado é que eu não vejo mudança nenhuma. Você está vendo, por exemplo, no Brasil inteiro, fica falando muito, personaliza demais, fala nome de pessoa, mas o sistema continua o mesmo. É muito trovão e relâmpago, mas não chove. Prenderam vários no mensalão e a gente está vendo voltar tudo de novo. Então, essa história, por exemplo, da Samarco, hoje estourou de novo, vazou de novo. Houve um deslizamento lá da mesma barragem. Ou seja, isso é um país... A Samarco disse, já que você deu essa informação que é importante, que foi de pequenas proporções. Não importa. Bom, o que importa, muito, né? Não, mas não importa. O que importa é que o que faz nós não... todas essas denúncias não se transformar numa mudança institucional, uma mudança de comportamento dos empresários. Eu não estou nem pedindo que seja uma mudança célere, mas não é possível a gente fazer o estardalhaço que nós estamos fazendo com Lava Jato, Petrolão, o que for, mensalão mineiro, mensalão tucano, petista, o que for. Não dá para a gente fazer esse estardalhaço que nós estamos fazendo desde 2005. 2005, mais de 10 anos. E a gente não mudar o comportamento, porque nós estamos visando pessoas. Essa história toda está indo claramente para uma disputa político-partidária e nós não estamos pensando na nação. Isso me preocupa e muito. Tá certo. Agora a gente estava falando dessa situação que pode, né? Ou como você disse, no condicional poderia, né? Envolver o ex-presidente Lula. A gente teve aqui na BH News esta semana a visita do senador Antônio Anastasia, ex-governador Antônio Anastasia. Ele veio dar uma entrevista para Rosália Dairel, programa de entrevista dela aqui.
E há poucos meses, ou menos de um ano, ele foi envolvido no Petrolão, nessas denúncias todas. Teriam dito que ele recebeu em um acaso o dinheiro de um determinado ex-policial, policial aposentado, e depois ele foi inocentado. Não estou aqui para colocar a mão no fogo para político nenhum, não, sabe? Só estou relatando os fatos. E agora a gente vê isso em relação ao ex-presidente Lula. Eu duvido. Que tem essa situação que até está preocupando Carlos, o Palácio do Despacho. Eu duvido. Falei Palácio do Despacho, não, Palácio do Planalto. Eu duvido que o Lula possa ser incriminado. Duvido. Há uma operação Totalmente, não há possibilidade alguma. A operação chama Triplo X. Triplo X em relação àquele triplex que ele tem lá em Guarujá, né? Imagine, eu tenho que provar que isso, primeiro que ele tem, e segundo que esse apartamento é fruto de uma negociata. Qual é o documento? Onde que está relacionado isso? Isso é mais... Você acha que o Lula não colocaria essa mão na Mas buca, nós estamos falando de quem? De um Zé das Couves? Nós estamos falando de uma pessoa que é inexperiente? É o maior político mais hábil desse país. Ele vai e vem o tempo inteiro sem poder. Ele tem quase tanto poder quanto o presidente da República. Será que isso aí é uma ofensa à nossa inteligência? O Fernando Henrique Cardoso foi citado. Alguém acredita que se envolveu ou não, vão pegar o Fernando Henrique Cardoso? Pensa que esse pessoal é o quê? Vender é a o Nixon? honra por alguns trocados? É o Collor? Então, assim, por favor, né? Você fez uma comparação boa, hein? Você foi lá nos Estados Unidos e voltou aqui no Brasil. Nixon e Collor, muito bem colocado. Nixon e Collor eram pessoas que estavam cercadas, inclusive dentro do seu partido. No caso do Collor, o seu partido nem existia. Ele conseguiu fazer com que todas as suas... PRS, né? Não é o caso do Lula. Né? Pelo contrário, quer dizer, o Lula é toda hora chamado para tentar mediar as indisposições com a presidente Dilma Rousseff, de evangélicos, de católicos, de sindicalistas, de partidos como o PMDB. Então, assim, é hora de parar com esse oba-oba e começar a levar esse país a sério. Que a Justiça e o Ministério Público façam essas investigações é da tarefa deles. É do meu dinheiro, do seu, do imposto de todos, que vai para o salário deles para eles fazerem isso. Eles têm que fazer. Agora, pelo amor de Deus, alguém... não é possível se acreditar numa coisa dessa. Será que não estão vendo? O ex-senador, deputado Eduardo Zeredo, ex-governador, vocês estão vendo como que a situação é mais do que evidente, porque está documentado. E mesmo assim, ele possivelmente não vai chegar nem à terceira instância, vai caducar o processo. Será que as pessoas pensam que é assim, é um oba-oba, vamos que vamos? Pelo menos já está próximo de caducar por causa da idade dele, né? Atingindo aos 70 anos. Então, veja, eu acho que é importante a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Uma das situações que acaba o ano, e eu acho que pessoas que fazem uma análise mais preocupada com as instituições políticas, com o equilíbrio do país, né? E não com essa história épica, tudo é uma guerra do Peloponeso, então, ficou mais satisfeito, é que o STF parou de querer ser personagem político. Porque o STF é a principal instância do judiciário brasileiro. Eles têm que ter distanciamento do oba-oba da televisão, eles têm que ter... Já não tem mais aquele protagonismo da época do... Não pode ser protagonista. Joaquim Barbosa, né? O judiciário, ele tem que ser equilibrado, ele não pode ter arroubos, ele não pode ficar tirando foto para capa de revista, ele não pode ficar ameaçando. Ele é o centro do equilíbrio, da noção de direito no país. É a última instância para a gente saber se aquilo é correto ou não é. E do ponto de vista constitucional, ligado à Carta Magna. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso. No final do ano, pelo menos, nós percebemos que o STF voltou à linha garantista, uma linha de todos os juristas, que tem preocupação com a defesa do outro lado, e não com a ideia de que o outro é culpado, que é isso que nós estamos vendo nesses manchetômetros, né? Essa ideia de que de cara o outro é culpado, e faz a população acreditar nisso. Eu quero ver o dia que um de nós entrar na manchete, se vai ficar feliz com essa manchete. E já aconteceu aquela escola de base que o dono acabou morrendo em função
de um escárnio público que um grande jornal brasileiro fez. Você voltou afiado em 2016, erro da manchetômetro. E no manchetômetro, vocês estão me avisando ali que o tempo teria esgotado, mas mais uns 2 minutinhos aí, mas o manchetômetro do dia diz que o Palácio do Planalto está preocupado com essa tendência aí de a Lava Jato chegar perto do Lula, porque afinal Lula que é o grande fiador desse governo, né? Ele que é o sustentáculo desse governo de Dilma, né? Eu acho que o Palácio do Planalto já tem muitas questões domésticas internas para ficar bem preocupado. Deixa o Lula cuidar, que ele sabe se cuidar sozinho. É o governo federal que não sabe se cuidar. Tem que preocupar, então, no caso, seria com essas ameaças a presidente Dilma e tudo mais. Isso é vazamento dentro da disputa governo-PT. Isso é vazamento para queimar o Lula. Não tem nada de preocupação. Para quem conhece bem o PT e conhece bem, você conhece bem, eu também tenho algum conhecimento, não tanto quanto você, das esquerdas, não é só o PT, o fogo amigo é o que acerta mais, né? Lula quase derrubou Dilma, agora vem o troco. Tudo bem. Ô, Rudá, te agradeço muito e sempre bem-vindo aqui ao Redação e também ao programa Cena Política que eu apresento aqui, que quero levar você, sempre estar com você aí, debatendo essas coisas da política, das ciências sociais, enfim, do Brasil, né? É uma satisfação e esse ano acho que nós vamos nos encontrar muito. Eleição municipal, tem muito a se falar. Tem muito a se falar e impeachment que pode voltar, pode não voltar, essa coisa aí, né? Sim. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.